os campos mórficos e os saltos para as linhas mais elevadas. As forças da luz têm avançado consideravelmente de cima para baixo e de baixo para cima, encurralando na superfície todas as forças que têm tentado impedir a vossa ascensão. Uma das grandes movimentações que tem ocorrido é a limpeza final das bases draconianas. Ainda que possamos dizer que quase 100% delas estão completamente evacuadas e disfuncionais, algumas poucas mantêm suas vibrações e nós estamos trabalhando para neutralizar completamente seus efeitos. Elas não são mais nenhuma ameaça, mas é fundamental que nenhuma delas tenha mais qualquer vestígio da velha ordem. Assim como muitas dessas bases possuem, ainda, os campos energéticos de tudo que lá era movimentado em várias eras passadas, o vosso planeta acumulou muitas cargas densas, quando histórias de dor e sofrimento foram gravadas na grade. Por exemplo, em um ambiente em que ocorreu uma batalha onde vidas físicas foram brutalmente aniquiladas, ali permanece o que é chamado de campo mórfico. Quando sentirdes essas variações de energias, normalmente em locais onde sabeis que houve sofrimento e sentirdes-vos cansados apenas por estardes ali, sabei, estais a ser chamados para que possais, revestidos da vossa luz, neutralizar os efeitos mórficos presentes. Não existe mais nenhuma força na Terra que possa ter controle sobre vós, e estáis completamente preparados para avançar sempre para o próximo estágio da vossa evolução. Ao visitar esses lugares acompanhados de pessoas da mesma sintonia que a vossa e organizar meditações e ancoramentos, certamente estareis neutralizando os efeitos densos do lugar. Surpreender-vos-eis quando virdes um ambiente em que o solo era infértil para plantação o tornar-se completamente produtivo depois de alguns ancoramentos e meditações. Sois mais poderosos do que podeis imaginar. A vossa terra é completamente fértil e está disposta a servir-vos no que for melhor para vós. Cabe a vós, como aqueles que fostes e encarnastes nela, que reconheçais definitivamente os vossos potenciais e sigais no desempenho das vossas missões tão sublimadas. Restaurar a Terra à sua plenitude é a vossa prioridade, e neutralizar os campos mórficos negativados torna-se fundamental para isso. Os campos astrais da Terra estão sendo limpos dessas frequências de dor e sofrimento. Esse é, pois, o motivo de estardes a ter sonhos constantes e viagens astrais onde vos deparais com cenários de resgates e limpezas desses ambientes. Muitos seres angelicais têm descido das altas esferas de luz para trabalharem convosco no serviço de neutralizar esses campos e acelerar o processo de ascensão do vosso planeta. Não vos esqueçais de chamá-los sempre que desejardes. Eles amam ser convidados a trabalharem convosco e, certamente, atraireis para vossa presença aquele que mais considerais ideal para vos ajudar naquilo que considerais a vossa especialidade. Surpreender-vos-eis, muito em breve, quando olhardes para os vossos céus e verdes vossas nuvens com asas. Certamente, lembrar-vos-eis dessa mensagem. Eles estão mais próximos a vós do que imaginais e começarão a dar mais sinais disso, à medida que vos abris para o novo mundo que chega a vós, o que podeis verdadeiramente dizer, mundo mágico. Outro ponto que gostaria de tratar convosco, é o fato de que, à medida que os velhos campos são dissolvidos na luz, mais e mais almas estão entrando em sintonias mais elevadas e, para muitas outras almas que estavam acostumadas a vê-las em uma determinada frequência, tem sido, no mínimo, confuso, e é motivo de questionamentos. Por exemplo, uma alma antes comportava-se de uma maneira e, drasticamente, seu comportamento foi alterado para uma forma que não mais se encaixa com os antigos campos. Deveis compreender que as intensas frequências de luz que têm chegado ao planeta têm causado essas mudanças e transformações.
Outro ponto é que estáis a pular rapidamente de linhas de tempo, sempre as mais compatíveis com vossa vibração, cada vez mais acelerada. Portanto, amados, se alguém drasticamente tem saído do vosso campo, deveis compreender e analisar em vós se é ele que foi ou vós que ficastes. Não há causas sem efeitos ou efeitos sem causas. Todas as movimentações têm ocorrido em vossas vidas para que possais sempre estar mais aprofundados em vós próprios. As almas entram e saem das vossas vidas, pois elas seguem seus próprios destinos e evoluções. E considerai, seriamente, que vós sois viajantes do tempo e pular de uma linha de tempo a outra não é nada comparado ao que ainda fareis. Reconhecer e aceitar isso em vós garante que saltais das linhas de tempo de dor, dramas e sofrimentos para aquela que mais facilmente vos trará alegrias e contentamentos constantes. Amados, nenhum de vós foi à terra para sofrer e os sinais estão constantemente sendo dados a vós e os anjos, os quais citamos estarem abertos a ajudar-vos, estão de asas abertas aguardando o vosso sinal. Para eles, não é nenhuma dificuldade ajudar-vos saltar para linhas mais alinhadas com o vosso estado mais puro de ser. Basta que soliciteis um empurrão, e este será dado. Olhai para o que mais desejais para vós, sintonizai ali, drasticamente, sereis arrastados para a linha de tempo compatível com esse sentimento mais elevado. Os campos mórficos carregados de negatividade serão dissolvidos nesse saltar de linhas e, ainda que para alguns de vós possa parecer pura utopia, podereis entrar em um ambiente em que uma linha ele é extremamente denso, mas na vossa é um santuário das mais elevadas vibrações. Estar conscientes disso garante por tabela que envieis, por túneis do tempo, sinais do vosso campo mórfico positivo, e ele chegará do outro lado, de forma a iluminar as linhas de tempo daqueles que ainda permanecem agarrados nas velhas frequências. Eu sou Salusa de Sirius e, em breve, saltar de linhas de tempo para vós será como brincar em um parque de diversões, onde estareis sempre indo para o ambiente mais iluminado e descartareis, naturalmente, qualquer cenário onde não possais ser quem vós sois, de fato. A dor, o medo, a desesperança e qualquer sentimento que vos desempoderem não serão mais opções de linhas de tempo, pois já estareis tão mergulhados nos mais altos níveis de vibrações que as velhas energias serão completamente engolidas nos vossos saltos e saltos elevados. Olhareis para trás e vereis apenas os vossos próprios sorrisos alegres e confiantes. Amados, o que pensaríeis se vos dissesse que essa mensagem é enviada a vós, neste instante, por vós próprios de uma linha iluminada do futuro? Já ouvistes muitas vezes isso, queridos. Vós sois aqueles por quem tem esperado. Estejam em paz. Estejam na luz. Gabriel, querido Salusa, sempre muito honrado e grato. Os campos mórficos. A teoria dos campos mórficos do biólogo Rupert Sheldrake. Os campos morfogenéticos ou campos mórficos são campos que levam informações, não energia, e são utilizáveis através do espaço e do tempo sem perda alguma de intensidade depois de ter sido criado. Eles são campos não físicos que exercem influência sobre sistemas que apresentam algum tipo de organização inerente, centrada em como as coisas tomam formas ou padrões de organização. Deste modo cobre a formação das galáxias, átomos, cristais, moléculas, plantas, animais, células, sociedades. Cobre todas as coisas que têm formas e padrões, estruturas ou propriedades auto-organizativas. Em outras palavras, imaginem um lar com uma família que está tendo seu primeiro filho. Os pais, muito dedicados e amorosos, ensinam seu filho a andar, a falar, a se alimentar, etc. Ensinam tudo o que precisam ensinar à sua criança.
Esta aprende a andar com 12 meses de nascida. Aprende a balbuciar as primeiras palavras logo após aprender a andar e as demais tarefas seguem o aprendizado das demais. Poucos anos após o primeiro filho, mais um pequeno chega à casa. No entanto, este aprende a andar com 11 meses, aprende a falar ainda antes de andar e conclui o aprendizado das demais lições mais rápido que seu irmão mais velho. Mas o que houve de diferente? Se ambos tiveram o mesmo aprendizado, os lugares eram os mesmos, as lições eram as mesmas. O primeiro filho assume, nesse caso, o papel de pioneiro naquele aprendizado ali naquela casa. O segundo filho chegou em um ambiente onde todas aquelas lições foram dadas e aprendidas e ele capta este campo para ele. O segundo filho aprenderá mais facilmente as lições pois já havia um campo mórfico ou morfogenético para aquele padrão. Você pode ver este padrão se repetindo em muitas outras configurações. Exemplo, numa casa onde as pessoas são muito felizes, unidas, regozijam-se constantemente e em determinado instante a vendem. Os novos moradores que comprarem a casa sentirão e serão envolvidos por aquele campo mórfico até que produzam o seu próprio padrão, pois este campo pode ser constantemente alterado por um novo padrão. Imaginem um povo que viveu em guerra por centenas de anos e então resolve assinar um acordo de paz com seus vizinhos. O ambiente mórfico de guerra ainda fica entre aquele povo e seus habitantes continuarão em estado de guerra em todos os assuntos do seu cotidiano. No entanto, este campo pode ser mudado quando novos padrões são instalados ali. Quando atos de paz, de serenidade, de amorosidade são realizados no lugar de atos de violência, o campo muda e a nova configuração assume. Os campos mórficos são registrados na grade do planeta e nosso trabalho é reconfigurar, reescrever a grade planetária com todos os atributos amorosos de uma consciência crística.